Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa... Quando você sabe que Jesus é tudo, você não tem medo de ninguém e nem precisa impressionar. Nada a provar, nada a esconder. Ninguém para impressionar. O Espírito Santo insere a última parte. Pelas suas feridas foram curados. Veio logo depois da palavra justiça, o que significa, quanto mais você vive na revelação da justiça, a cura por suas pisaduras não vai ser difícil de você receber. Glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Aleluia. Eu disse aleluia. Abra agora em Romanos 10. Isso é mais um estudo do que uma pregação. Estou sentindo hoje uma unção de ensino. Vocês têm gostado dos textos? Não estamos falando nada fora do contexto, por isso damos a referência. Repetindo. Não use a sua fé para coisas. Às vezes fazemos uma oração de fé e cremos que Deus vai fazer um milagre, isso está bem. Mas o que Deus está dizendo é que quando você firma o seu coração na justiça, quando você ora, não vai ser difícil crer em Deus para receber. Amém? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Da mesma forma que o pecador vive pelo medo, o justo vive pela fé. É impossível ser justo aos olhos de Deus e não ter fé. Muitos tentam ter fé sem saber que são justos. Temos que seguir o padrão de Deus que se encontra no Novo Testamento. A propósito, quantos sabem que o Novo Testamento fala mais da justiça do que das outras bênçãos? Deus quer que enfoquemos nisso porque aí está a nossa batalha. Todos os dias eu recebo cartas que dizem, pastor, o senhor está pregando e dando às pessoas licença para pecar. Eu não estou fazendo isso. Eu não dou licença para nada. O interessante é que o tom das cartas é muito amargo, duro, raivoso. Geralmente, quando eu leio cartas assim, eu me pergunto, que espírito é esse? Eu não pergunto que palavras são essas, eu pergunto que espírito é esse? Porque o espírito determina as palavras. Eu sei que essas pessoas são aprisionadas por um ciclo de escravidão, de legalismo ou algo assim. Por isso, eles não entendem, porque são meninos da fé. Eu não os condeno, porque são meninos da fé. Porque as crianças não são treinadas na palavra da justiça. Posso ter um amém? Abre Romanos 10, melhor, Romanos 9, versículo 30. Que diremos então? Diz o apóstolo, os gentios que não buscavam justiça, os que não são judeus, que não buscavam a justiça, a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por quê? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Você sabia que os judeus são muito zelosos? Se você for comigo a Israel, ao Muro das Lamentações, você vai encontrá-los lá, todos os dias orando, estão orando, são sinceros. Eles são zelosos, oram bem mais que nós. Fazem orações maiores que as nossas. E eles jejuam o tempo todo. Eles são muito religiosos, até mesmo com suas vestimentas. Não podemos ganhá-los quanto ao zelo. Mas a Bíblia diz que não se tornaram justos com tudo isso porque querem merecer. Mas os gentios, sem procurar, pela fé se tornaram instantaneamente justos. Mas quantos sabiam que isso também acontece na igreja? Existem pessoas que dizem, Deus abençoa aquela pessoa e não me abençoa, eu estou no ministério há mais tempo, tenho 50 anos de crente. Tenho tocado o piano por 40 anos. Como é que Deus curou aquele novo convertido? Eu o conheci na semana passada, ele era drogado. Ele tinha a mesma doença que eu tenho, Deus curou ele, Deus curou.
Isso produz ressentimento contra a igreja, contra pessoas. Alguns não entendem que Deus não nos abençoa porque nós merecemos, porque tocamos o piano ou o órgão. Nossa pianista toca porque ela ama Jesus. E ela é abençoada não porque toca, é abençoada pelo que Jesus fez na cruz. E ela recebeu a graça para tocar. E se ela se utilizar dessa graça, Deus vai recompensá-la pela graça que Ele mesmo deu. Quando nós usamos a graça que Deus nos deu, seja na diaconia ou em alguma outra área, Deus nos galardoa pela graça que Ele nos deu. Ele vai encontrar uma forma de abençoar você. Esse é o Deus que servimos. Amém? Mas lembre-se sempre que essa graça veio dele. Quando usamos essa graça, Ele nos dá o galardão e nos abençoa. Toda cura vem da graça, por meio da fé. Amém? Diz aqui que eles tropeçaram na pedra de tropeço. Tem religiosos hoje que também tropeçam. E qual é a pedra de tropeço? Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Muitas vezes citamos esse versículo, aquele que nele confia jamais será envergonhado. Mas em primeiro lugar, quem é a pedra de tropeço? É Jesus? Sim e não. É Jesus como a nossa justiça? Não é somente Jesus a pedra de tropeço, é crer em Jesus como nossa justiça que foi pedra de tropeço para o povo de Israel. Não somente Israel, mas para muitos crentes hoje, que se levantam contra a mensagem da graça. Tropeçam na pedra de tropeço que é Cristo, o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Veja esse versículo. Próximo capítulo, capítulo 10, versículo 1. Antes disso, voltemos à última linha. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Você não pode tirar esse versículo do seu contexto. É aquele que crê nele como sua justiça, que nunca será envergonhado. Eu vou compartilhar alguma coisa que eu nunca compartilhei, fico até envergonhado. É a primeira vez que vão ouvir isso. Algumas semanas atrás, na quinta-feira, quando me preparava para o culto da noite, eu tive diarreia. Deu 4 da tarde e ainda estava com diarreia. Pouco antes das 7, fui ao banheiro 2 vezes, ou 3 vezes. E já estava quase na hora do culto. E eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu estou recebendo sua cura, não com essas palavras, reivindiquei minha cura. Em nome de Jesus. E eu citei esse versículo. Aquele que no Senhor confia, jamais será envergonhado. Eu não queria ficar aqui assim. Vamos baixar nossas cabeças para um momento de silêncio. Quando você baixasse a cabeça, puxum, para trás da cortina, atrás do véu. E tudo passava na minha mente. Se eu tiver que ir ao banheiro, vou mandar eles cantarem um louvor. Mas isso nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu de eu estar em cima do púlpito e pum! Eu disse, Senhor, isso nunca aconteceu antes e eu não quero que aconteça nem agora e nem nunca. Eu disse, me ajuda. E ele me deu esse versículo. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Foi uma das ocasiões em que eu dei um passo de fé. Agora, você não pode fazer isso, meu irmão, porque ouviu o meu testemunho. Foi uma palavra rema para mim. Se você quiser fazer isso, porque recebeu uma revelação, tudo bem, ok? Não me ligue e diga, pastor, eu fiz o que o senhor fez, vem me ajudar. Traga uma fralda. Estou aqui, nesse charco de lodo. Eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou confiar no Senhor. Aconteça o que acontecer, eu conheço sua palavra. Eu não serei envergonhado. Ok? E naquela noite eu subi nesse púlpito e ninguém desconfiou. E eu preguei a mensagem toda e depois de pregar, eu ainda sentia unção para continuar pregando. Mas eu tive misericórdia de vocês.
E esse foi o versículo que o Senhor me deu. E o contexto é crer nele como a sua justiça. A Bíblia diz, jamais será envergonhado. O Antigo Testamento diz, jamais será abalado. Você vai ficar bem. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Uma vez mais, que seja uma revelação. Você sabia que muitas promessas vêm porque buscamos a justiça? É como a palavra serendipidade, uma palavra de origem inglesa, que quer dizer fazer a descoberta de algo bom e agradável. Por acaso, você está buscando uma outra coisa e encontra um monte de coisas boas. É como um casaco. Jesus deixou o casaco da justiça. E quando você olha dentro do bolso, existem rubis, diamantes. No outro bolso tem cura, plenitude, saúde mental. Tem sabedoria, tem libertação. Você não busca os bolsos, você busca o casaco, mas recebe tudo. É por isso que a Bíblia diz que devemos focalizar em usar nossa fé para a justiça. Você sabia que essa é a nossa luta diária? Lutar pela justiça, pela fé? Você tem que olhar no espelho e dizer, ei, você é a justiça de Deus em Cristo. Estou falando com você, sim, você. Olhe no espelho e diga, você é a justiça de Deus em Cristo. E o inimigo vai sussurrar, como é que você pode dizer isso? E você vai citar as Escrituras. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, igreja? Vamos ver Romanos capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. E podemos dizer amém. Eles têm zelo de Deus e eles ganham de nós nisso. Eles têm mais zelo do que os crentes, algumas vezes. Mas não se baseia no conhecimento. E a Bíblia diz que zelo sem conhecimento é perigoso. Como você pôde ver na vida do apóstolo Paulo. Antes de ser Paulo, era Saulo. E ele pensava que matando os cristãos, ele estava servindo a Deus. Deus pegou um terrorista e fez dele o maior de todos os apóstolos. Existe esperança para o mundo de hoje. Deus não perdeu sua fórmula. Graças a Deus. A Bíblia diz que tinha um zelo, mas não no conhecimento. E a Bíblia diz em Oséias, meu povo é destruído por falta de conhecimento, não falta de boa intenção. Deus diz, meu povo, não o povo do mundo, meu povo é destruído por falta de conhecimento. E aqui diz, Israel teve um zelo, mas não baseado no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça, eu repito, quando Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça, muitos crentes escutam e dizem, nós temos que ser mais justos. Não entendem que é a justiça dele, não a nossa justiça. É a justiça que Jesus nos deu quando foi à cruz. Você tem que receber. Declarar ser justo. E assim você vai caminhar na justiça. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Nós não conquistamos nossa salvação. Nós recebemos. Não conquistamos as bênçãos de Deus. Nós recebemos. É por isso que esse versículo nos diz que mesmo crentes podem cair nesse laço e não se submeter à justiça de Deus. A Bíblia diz que se você quer ter sua própria justiça, você não se submete à justiça de Deus. E como você faz isso? Você declara, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Antes de vir para o culto no domingo, faça isso. Declare para você mesmo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sinta isso, não somente creia, sinta isso. Sei que somos um povo de fé, mas sinta. Tenha consciência da justiça de Cristo em você. E quando chegar no culto, suas mãos vão se levantar automaticamente para louvar a Deus. Quando você crê assim, você vê um enfermo e logo você impõe as mãos sobre ele. Você se esquece de você mesmo. Cristo se torna o foco. Quando você desperta para a justiça de Deus, você não peca. Esse ensinamento não vai produzir pecado, mas vai produzir justiça. Amém, igreja? Nos tornamos o que contemplamos. Quando você vê pecado, 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 somos transformados pelo que contemplamos. O rebanho de Jacó foi transformado pelo que viu, as varas listradas. A Bíblia diz que nos tornamos como Cristo, não nos esforçando, mas contemplando sua glória, com o rosto descoberto. Rosto descoberto significa sem esforço. A lei não existe mais, recebemos gratuitamente.
No Antigo Testamento, Deus revelou-se para Moisés mostrando somente suas costas. Mas a Bíblia diz que hoje vemos a glória de Deus no rosto de Jesus. É por isso que ele não ficou satisfeito quando a mulher do fluxo tocou as suas costas, a orla dos seus vestidos. Ele parou porque queria que ela olhasse para os seus olhos, para ver a glória de Deus na face dele, porque se ela tivesse recebido a cura sem vê-lo, ela voltaria a ficar doente, porque o problema não estaria resolvido. Ela precisava conhecer o amor de Deus, a aceitação de Deus, a declaração de Jesus para ela: filha, tenha bom ânimo, sua fé lhe curou. Aí ela voltaria sabendo que não havia somente recebido a cura, mas tinha encontrado Jesus e conhecido o seu amor por ela. E isso produz cura permanente. Amém, igreja? No Novo Testamento nós vemos a sua glória, a glória de Deus na face de Jesus. Não como Moisés, que só viu as costas. Agora você vê sua face. E quando nós contemplamos sua face, nos tornamos como ele. Glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Próximo verso. Porque o fim da lei é Cristo. Tem gente que não sabe ler. Eu não entendo por que certas pessoas que buscam sua própria justiça não leem. É tão simples. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Não precisamos lutar pela justiça. Cristo é o fim da lei. Tendo Cristo, você é justo aos olhos de Deus. Eu gostaria de ter mais tempo para mostrar todo esse capítulo, como a justiça que vem da fé se contrasta com o que Moisés escreve e está registrado no versículo 5. Mas em função do tempo não vamos entrar nesse assunto. Vamos para Gálatas. Vocês estão abençoados? Glória a Jesus. Uma vez mais, nós temos estabelecido que temos essa justiça que é como uma prisão. Romanos 6 diz que fomos libertados do pecado. Pensamos em pecado como ações e atos. Pecados também podem ser atos e ações. Mas aqueles que estudam grego vão ver que no livro de Romanos a palavra pecado, em todo o capítulo 6 e em outros capítulos, a palavra pecado é um substantivo, não é um verbo. Significa que é um estado de pecado. O pecado de Adão nos colocou numa prisão de pecado. O ato de justiça de Jesus nos colocou na prisão da justiça. Antes, não importando o que você fizesse, você era um pecador. Agora, não importando o que você faça, você é justo. Aos olhos de Deus, pelo sangue de Jesus. Amém? Alguns vão dizer: pastor, eu vou matar então alguém? Eu lhe afirmo que se alguém matar alguém, não vai dizer antes de matar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Agora eu vou matar. Ok? Entendeu? Sempre vai ter alguém dizendo: ah, então agora eu posso até matar. Como se matar fosse resolver, né? Ah, se eu receber a Jesus, eu estou livre de todos os meus pecados, então eu posso sair por aí e matar alguém. Posso sair matando quem eu quiser. Ok, você recebe primeiro, depois você mata quem você quiser. Porque depois que você recebê-lo, você não vai querer matar, vai querer curar. Amém? Esse tipo de raciocínio é infantil. Alguns, quando escutam a respeito da nossa salvação eterna, dizem assim: nesse caso, então, o que você está dizendo? Eu não estou dizendo nada, é a Bíblia que está dizendo. E digo mais: qual o seu problema? Deus tirou seus pecados, você quer de volta? Amém? Quando Deus diz que não se lembra mais dos meus pecados, eu digo: ótimo! Não se lembra mais, amém? Por que lutar para estar consciente do pecado? Alguns lutam para estar doentes. Como você ousa dizer que Deus cura? Tem gente que ele não curou. Por que diz isso? Muitos saem do culto ainda em cadeiras de rodas. Até nas cruzadas Billy Graham, alguns saíam sem ser salvos. Isso significa que a salvação não é para todo mundo? Não! Você precisa receber. Se não receber, descubra como é que você pode receber. Mas não desista até que receba. Porque é o direito dado por Deus, comprado pelo sangue de Jesus. Ele morreu para lhe dar essa justiça. No próximo programa. Quanto mais alguém crê que é justificado pela fé, mais trabalha para Deus. É um fruto. Não um esforço. Um fruto resultante do Espírito.
Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.